Sabe o que eu acho mais engraçado nessa última temporada de Stranger Things? É que com esse final que teve, as pessoas estão falando sobre como a terceira temporada, a luta da terceira temporada, pareceu muito mais difícil do que essa luta contra o Devorador de Mentes e, enfim, e o Vecna. Parece que a luta no shopping foi mais difícil do que essa luta. E realmente a impressão que dá foi essa. Parece que tudo aconteceu muito rápido. Parece que foi uma luta muito rápida, sabe? A maior parte da série. E o sentimento que dá, eu acho que em toda essa quinta temporada é que a série tá o tempo todo se preparando pra uma grande luta que vai acontecer no final do episódio. Sempre vai acontecer alguma coisa no final do episódio, do meio pro final, assim, mas realmente pra... Vamos dividir em 4 atos, né? No terceiro e no quarto ato, geralmente tem uma luta, enfim. Alguma coisa, alguma dificuldade. E o sentimento também que dá é que é, nessa quinta temporada, a série tá o tempo todo falando assim, agora vai. A qualquer momento, a qualquer momento. A qualquer momento vai acontecer uma coisa muito boa. A qualquer momento vai acontecer uma guerra, a qualquer momento você vai descobrir uma coisa muito incrível. E nunca descobre. Parece que tá o tempo todo botando a gente em banho-maria, esquentando, 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 dizendo que vai estar pronto e nunca tá pronto, sabe? E o sentimento que dá é esse. E quando acontece a grande luta, as coisas aconteceram muito facilmente. Não foi icônico como a terceira temporada, ela foi icônica, sabe? Muita gente não gostava da terceira temporada, isso é uma coisa que eu gostei de ver, que as pessoas estão percebendo que a terceira temporada é incrível. Ela é muito fechadinha, entendeu? No sentido de tem começo, meio e fim, tem uma cronologia, tudo que acontece, até com os personagens que estão em grupos diferentes ali, tudo ali acaba se vinculando e tendo uma mesma conexão. Ao contrário dessa última temporada em que a série ficou preguiçosa, ela reuniu todo mundo ali e sempre tinha, parece que todo episódio tava tendo uma reunião. Eu acho que quase todos os episódios teve. Eu não sei dizer se todos, mas sempre tinha uma reunião de todo o grupo pra falar o que é que ia acontecer, sabe? Tá preguiçoso, ficou muito preguiçoso esse roteiro. Essa última temporada ficou deixou a desejar horrores. Não parece a mesma Stranger Things da primeira, da terceira e até da quarta temporada. Apesar da quarta não ser a minha temporada favorita, ser a terceira, a minha temporada favorita. Fica entre a primeira e a terceira. Parece que a quarta também foi boa, apesar de que eu não gostei que o Hopper, a mãe do Will, a atriz, né, a Winona Ryder, o pessoal lá ficou muito distante. E o Bob tinha uma importância, né? Na quinta temporada o Bob tava lá só pra conseguir um monte de coisa sem explicação nenhuma, só dizendo, eu consegui isso aqui facilmente. A gente não sabia o que estava acontecendo. O Bob foi um personagem totalmente desnecessário nessa última temporada. Eu só tô falando isso porque essa última temporada deixou muito a desejar. E é engraçado também como o Will, ele apareceu. Eles ficaram dizendo que a qualquer momento ia acontecer uma coisa icônica. E quando aconteceu no final da parte um, que foi o Will ter poderes e ele ficou, né, extremamente poderoso, ele lutou contra os Demogorgons e do nada, e também lutou contra o Vecna, né? Acho que foi no começo da parte 2. Logo depois eles tiraram os poderes do Will. Tiraram assim, eu digo, porque reduziram os poderes dele e deixou de forma insignificante. Os poderes dele pareciam que eram insignificantes ou não eram tão importantes assim. Na luta final, ele não teve nenhum protagonismo, ele só segurou a mão do Vecna e foi isso que ele fez, sabe? Parece que realmente é como disseram, né? Como a série não tinha propósito nenhum, ela só queria deixar a gente extasiado com momentos de pico. Então eles colocaram o Will com poder, mas logo depois tiraram porque não era mais tão importante pro roteiro. E então eles não estavam nem aí se isso não ia fazer nenhum sentido. O Will ter muito poder em um momento e destruir Demogorgons e depois ele não ter nenhum protagonismo no sentido de realmente de um embate direto com o Vecna, sabe? É, com o Devorador de Mentes. Então, assim, a Eleven ficou bem apagadinha. No começo, depois que ela entrou no mundo invertido, ela foi lá, entrou como se fosse um shopping, né? Eles estavam entrando no mundo invertido como se estivessem num shopping. Entraram com a maior facilidade. Depois que ela entrou lá, foi a maior batalha, né? Pra conseguir fazer o que queriam. E no final, a série realmente ficou com aquele sentimento de que em algum momento elas iam mostrar uma coisa muito interessante pra gente. E eles não mostraram nada de interessante. Não realmente interessante e empolgante. E o arco, né? O arco do Will, que era o arco realmente interessante, ele foi perdendo importância com o passar, né, do tempo, e no final da parte 2 tipo, já da parte 2 pro último episódio, não se tornou algo tão importante assim. O Will se assumindo na frente de um monte de gente, sendo que ele não tinha vínculo emocional com uma galera ali, não fez tanto sentido, foi uma coisa... para uma série que teve tanta maestria na terceira temporada de colocar a Robin como uma mulher lésbica e ela se assumir pro Steve, que poderia ser um babaca, mas acabou sendo um cara muito legal. Então, assim, é uma série que teve tanta sensibilidade e tanto tato pra esse tema, colocar o Will se assumindo na frente de um monte de gente e como a série tava o tempo todo, em cada momento de tensão, todo mundo parava pra conversar, pra resolver questões ali dentro. E, nossa, isso aqui é um problema. E começava a conversar. Gente, o mundo tá se acabando, mas vocês vão parar pra conversar e pra ter um grande monólogo e falar: eu sei que você não acredita em mim, ou você precisa acreditar em mim, pelo amor de Deus, se o mundo tá realmente se acabando, por que vocês estão parando pra conversar esse tanto
sabe? Essa conversa imensa num momento de extrema tensão, sabe? A série ficou preguiçosa, as analogias, a analogia eles pegando o disco e dizendo esse aqui é o Will, esse aqui é a Max, meu Deus, que coisa preguiçosa. Sabe? A série o tempo todo tentando reviver os seus momentos de grandeza. Era essa a impressão que dava. Porque primeiro a gente tinha o, a música, né, da Kate Bush sendo repetida intensamente o tempo inteiro. A música sendo repetida, né? A música foi icônica, mas eles não conseguiram reviver aquele momento de pico que na quarta temporada teve, porque foi uma coisa orgânica. Então, nessa quinta temporada, eles não arriscaram. Ficou parecendo que eles tentaram dar um final satisfatório pra todo mundo, apostando no seguro. A gente sabia o que é que ia acontecer o tempo inteiro. Tudo o que aconteceu, a maior parte do que aconteceu, aconteceu nas temporadas anteriores. A criança que desaparece, sabe? O grupo se reúne, isso é um clássico, eu sei, mas assim, se você parar pra pensar, você vai ver que todas as temporadas anteriores foram recicladas nessa temporada. Tudo que deu certo nas temporadas anteriores foram recicladas pra essa quinta temporada, pra eles apostarem no seguro. Ficou preguiçoso, e quem é fã pode até gostar da parte um, até um pouco da parte 2 também, né? Mas do final, o final não foi satisfatório porque, apesar da série ter corrido de uma forma que para alguns pode ser satisfatória por estar indo no que já aconteceu. E eu tava assistindo a série pensando, principalmente na parte um, nossa, isso tudo aqui já aconteceu, mas eu gosto porque eu gostei do que já tinha acontecido anteriormente, então ok. Mas se você sabia tudo que ia acontecer, a maior parte do que ia acontecer, sabe? Você já imaginava o que ia acontecer, e a série realmente ficou muito preguiçosa, apostando no seguro o tempo inteiro, e é isso, sabe? Então assim, enfim, deixou bastante a desejar. E eu só queria levantar mais uma vez o tópico de como a série foi repetitiva, sabe? E prolixa com tudo que tinha que acontecer. O Will fazendo o discurso dele para se assumir, ele falando, dando exemplos enormes, muitos e muitos e muitos e muitos exemplos. Eram cenas, não só ali, mas a sensação que dava é que, e realmente a certeza que eu tenho, né? Não é só a sensação, mas a certeza é que eram momentos, eram cenas que poderiam ter sido reduzidas, sabe? Parece que aquilo tudo ali estava acontecendo para encher linguiça, sabe? Muitas conversas, muitos diálogos, parece que estavam acontecendo ali só para encher linguiça. As publicidades, as publicidades que estavam tendo de forma, sabe? Realmente parecia que essa série parece que se tornou um produto. Essa quinta temporada parece que se tornou realmente um produto comercial. Porque o tanto de publicidade que teve dentro da série, os closes nos sapatos, nas roupas, na comida lá, eu acho que foi no. Não lembro que comida foi. Então assim, acho que até o Bob pegou, se não me engano, não lembro. Mas enfim, foram publicidades ali, foi um momento, foram uma tentativa grande de repetir a grandiosidade que teve nas temporadas anteriores, mas não conseguiu, claro que não conseguiu, porque não foi orgânico, não foi honesto, foi só um medo, foi só medo e preguiça, né, de arriscar, medo de arriscar, preguiça também, um medo de arriscar e fazer algo que ninguém vai gostar, sendo que assim, no final, o sentimento que dá, o gosto na boca que dá é um gosto amargo, de como a série pegou e no final eles não fecharam tudo que tinham que fechar, deixou personagens de fora, o amigo do irmão do Will, que eu esqueci o nome do carinha lá, o que era maconheiro na quarta temporada, ele simplesmente sumiu. A namorada do Dustin sumiu, o Dustin dando corda para uma nova menina. Ninguém explicou nada disso, sabe? E outra coisa também é como os Demogorgons do nada sumiram. Eles eram problemas e vilões, né? Até um certo momento, e do nada os Demogorgons sumiram. Eles sumiram, né? Do mundo invertido, eles sumiram do outro mundo também. Realmente, do nada, os Demogorgons simplesmente sumiram e não se tornaram um problema. A série ficou totalmente preguiçosa. Se você parar pra analisar o que estava acontecendo, eles deixaram muita coisa de lado. A mãe da Max, cadê a mãe da Max? A Max estava internada por meses. Cadê a mãe da Max? Entendeu? Eu sei que o compromisso da série não é com a realidade, como por exemplo, algumas pessoas estavam dizendo assim, na brincadeira, que imagine, o plot do último episódio vai ser a Max vendo o valor que ela ia ter que pagar por ter ficado internada aqueles meses todos. Né? O que é uma brincadeira engraçada, mas realmente, se fosse um compromisso com a verdade, ela realmente teria essa preocupação, mas não é esse comprometimento da série, né? Até porque ela era uma menina pobre, então assim, isso não se tornou um problema. Cadê a mãe da Max? O que é que aconteceu? Era só o namorado dela que ia visitar ela, sabe? Cadê a mãe da Max? Entende? E. Ai, a série eu sei que nas temporadas, em todas as temporadas, eu acho que se você parar pra analisar, tem algumas coisas que a série deixa a desejar. Principalmente na segunda e na quarta. E se você parar pra analisar, tem algumas coisas ali que deixam a desejar. E eu sinto que a série era orgânica, foi orgânica até a terceira temporada. A quarta, apesar de não ser tão orgânica assim, a gente já vê um formato mais sem alma, no meu ver, mais capitalista, de realmente olhar para aquilo só como um produto, só como realmente um produto. Apesar disso, eu vejo que
depois, né, na quinta temporada, se tornou realmente um grande produto e uma coisa, um roteiro extremamente preguiçoso, sabe? Que zomba do nosso intelecto, que parece que tá chamando a gente de boa o tempo inteiro, porque tá explicando exatamente o que vai acontecer o tempo inteiro, o que, é que vai acontecer, e repete, repete, repete. A Winona Ryder, né, a mãe do Will, a Joyce, ela se tornou uma personagem que não tinha um protagonismo, não tem mais protagonismo. Ela era protagonista em quase, acho que todas as temporadas ela tinha um protagonismo realmente importante, desde a primeira. Ela é uma das grandes estrelas da série. Ela nessa temporada ela só se tornou o apoio do Will pra conversar com o Will, pra dar apoio moral pra ele. E é isso, sabe? E uma personagem que tá ali perguntando o que é que vai acontecer o tempo todo, parece que ela ficou burra. Que ela vai perguntando o tempo inteiro, ah, então o que é que vai acontecer? Então o que isso quer dizer? Realmente zombando do nosso intelecto, sabe? A série tá o tempo inteiro zombando do nosso intelecto, repetindo, 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 repetindo o que é que vai acontecer, sabe? Com momentos de pico e de brigas que não levam a nada. É só pra aumentar a nossa adrenalina vendo a série. A gente fica super, sabe, e passa, e nada daquilo ali, e gritos e discussões e coisas assim que tem o intuito de realmente chamar muita atenção e ser icônico, mas eu acho que não é só de ser icônico e lendário, mas também para chamar a atenção de quem tá assistindo, né, já que muitas pessoas assistem hoje em dia o streaming mexendo no celular, na televisão, então eu acho que esses momentos de pico, de grandes brigas que não levam a nada, é para quando você tá mexendo no celular, você parar e prestar atenção para ver o que tá acontecendo e realmente se prender a série de alguma forma. Mas não dá, que a série não tem alma, a série é preguiçosa. Eu assisti a série inteira sem mexer no celular, mas isso não quer dizer que eu achei a série boa. Na verdade, eu acho que se você assistir a série mexendo no celular, talvez você ache ela um pouco mais satisfatória do que eu achei, porque eu assisti a série prestando atenção nela, e eu vi como a série tá zombando o tempo inteiro do nosso intelecto, deixando muitas coisas em aberto, e obviamente não iria dar pra série conseguir fechar tudo o que ela deixou aberto em 4 temporadas, fechar tudo isso em uma temporada. Não, em uma temporada era até possível, talvez, mas em um episódio não foi possível e a série nem teve esse compromisso. Ela disse que ia fechar tudo, mas não fechou. A série tava com. E eu sinto que a série não tem o mesmo sentimento de despedida que a terceira temporada tem. A terceira temporada é muito mais emocionante e tem um sentimento de despedida muito maior do que a quinta. A terceira temporada, o final da terceira temporada parece que aquilo ali deveria, de alguma forma, ser a despedida de Stranger Things. Aquele emocional, sabe? Como toca, como tá todo mundo emocionado, conectado e como todo mundo ali se ama. Como tudo aquilo ali parece genuíno e não só um produto.